Go, Johnny! 6h37 e você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Canal original! Bom dia, Doralice, bom dia, Lopes Núbia, bom dia, Renata Monteiro, bom dia, Nanda Seixas, Fábia Siqueira, mais 7 pessoas, bom dia, Kalene Gouveia, Washington, Paulo Grande, Andréia, Jana, Adriana Vasconcelos Lopes, bom dia! Você está ao vivo 6h37. Priturra, Renata, Fábio, vamos chegando devagarinho para o café de quinta-feira. Está frio no Rio Grande do Sul. Bom dia, Andréia, bom dia, Renilda, bom dia. Mais 10 pessoas. Nossa, entrando em blocos, né? Em blocos. Isso aí, 6h38. Você está na programação original. Bom dia, Rosana, bom dia, Angélica, Paulo Grande. Frio, tá frio sim, tá frio. Vamos falar hoje do campeão. Tema bom que a gente não deixa escapar. Traz a prática aqui. Bom dia, Gisele, Américo Corretor, Angélica, Alessandro Leite. Bom dia, Sumica Vargas, querida. Débora Ribeiro Pontes, bom dia. Tô vendo um monte de canal na rede aí. Descomplicando o registro de imóveis agora. Tá legal, né? Todo mundo tem que se inspirar no prof, tá certo? Vamos nessa, né? Thelma, bom dia. Lia, Eduardo já tá na área. Marcilene, Núbia, Aureliana. Começar, né? Hoje eu viajo. Hoje eu vou sair pra São Paulo. Lá volta. Doralice sabe do que eu tô falando, né, Doralice? O original é aqui, tá? A mente criativa que sai, as loucuras é por aqui, mas não faz mal, a vida segue. Dr. Luiz Fernandes, Isaac Paulino, uou, 100 pessoas, nossa média segue firme na largada, hein? 6h39, você tá ao vivo no melhor canal de registro de imóveis desse país, com mais de 100 mil seguidores em 1 ano e meio, mais de 400 lives. Aqui você tem conteúdo de verdade e profundidade. Realmente, vai fazer 1 ano e meio que este canal está realmente no ar de forma profissional. Antes disso ele era de forma pessoal, o meu canal pessoal. A gente transformou ele em janeiro de 2021 e de lá para cá ele explodiu. Sempre com ideias, com novidades, com algumas tentativas de clarear e melhorar. Muitas a gente acerta, muitas a gente erra, mas com certeza se consolidou. A Mari está perguntando, e a biblioteca? Eu estou em trânsito, estou no hotel, estou em trânsito, tá? Estou em trânsito, estou no meio do caminho, né? Indo para algum lugar. Mas a biblioteca vai bem, obrigado, tá? Manda lembranças sempre, Eu sempre tenho os livros comigo. Onde eu vou, saio carregando alguns, não deixo de carregar nenhum livro, né? Sempre tem que ter um livro na pasta. E a gente fica feliz em saber que outros canais também acabam adotando uma sistemática muito próxima, né? Agora tem canal já entregando plaquinha, agora, olha que bonito, né? Então as coisas vão ficando bacanas aí, né? O registro de imóveis descomplicado, ele é uma marca hoje registrada no INPI, assim como o Café com Registro de Imóveis, entre outras. A gente teve que tomar essas providências naturais, porque uma série de coisas iam surgindo. E, como eu sempre digo para vocês, para mim eu faço muito por prazer isso tudo. Gosto de acordar cedo, eu estou no hotel em Porto Alegre, poderia estar dormindo, meu voo sai perto das 10 horas. Mesmo assim eu acordei, fui mais cedo lá tomar meu café sozinho, voltei para cá, organizei para fazer a live, porque eu adoro demais estar com os alunos. Acho que isso já é mais uma vocação, além de um pouco de talento pela forma de explicar, que talvez eu tenha adquirido ao longo da vida, mas é amor também. Então, quando a gente faz por amor, a gente não cansa. Pode estar frio, pode estar quente, pode estar de manhã cedo, a gente está sempre ligado aí. Vamos lá, conversar hoje de uso capião. E claro que para conversar de uso capião, a gente pode ter vários profissionais. Mas hoje eu quero trazer um colega, que é registrador de imóveis em Caxias do Sul, uma das maiores cidades gaúchas, para trocar ideias, o que ele tem visto no balcão, o que eu vejo no balcão, quais são os erros mais comuns. Então deixa eu chamar aqui o meu amigo, o Eduardo. Vamos
ver se vai puxar aqui. Já. Galera do chat. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem. E você como tá? Tudo bem, tudo jóia. Já tá no cartório? Já estou no cartório, professor. Só Legal. fazer uma observação, professor. Registrador substituto. Ah, tudo bem, mas não há... Sabe que os substitutos, né, por mais que o que separa eles é uma linha tênue, né? Mas muitos substitutos desse Brasil, como é o teu caso, são pessoas com conhecimento enorme, que não são delegados, talvez por opção de vida, talvez porque ainda não chegou a hora, mas com um conhecimento enorme e muitas vezes auxiliam concursados. Então, a gente identifica o colega, né? Tem uma frase, meus colegas me reconhecem quem sou. Então, é uma questão de reconhecimento de colega é uma coisa, reconhecimento do Estado é outra. Mas se você não tivesse a competência para estar aí, também o Estado não deixaria você estar aí. Entende? O Estado zela muito pelo profissionalismo. Eu sei que a Corregedoria esses dias esteve aí no cartório, elogiou o teu cartório, circulou por todo ele. São quantos anos de registro de imóveis, Eduardo? Eu tenho 6 anos de cartório de registro de imóveis, vai fechar 7 em setembro, mas no somatório com as outras serventias que eu trabalhei em tabelionato de protesto, registro de títulos e documentos, pessoas jurídicas, e depois tabelionato de notas, já fecham, foi 2002, já fecham 20 anos, com registro de 20 anos do lado de cá do balcão, né? Isso é experiência. Experiência não tem preço hoje. E muitos interinos desse Brasil auxiliam muito a coisa a funcionar. Por isso que eu faço questão de chamar de colega. Mas vamos lá, olha aí. Claro que tem alguns que não são bons, concursados e não concursados, não são bons. Ó, tá? Assim como tem médico que não é bom, tem dentista que não é bom, tem juiz que não é bom, toda a profissão tem os bons e tem os ruins, né? A gente tem que trabalhar sempre com os bons. Mas vamos lá, meu amigo. Ó, ontem eu te mandei mensagem para a gente fazer essa live, por quê? Porque eu vejo que o pessoal quer entrar com os campeão, daqui a pouco vai querer entrar com a adjudicação, né? Ontem o Paiva me ligou e disse, vamos fazer a live de adjudicação. Eu disse, vamos. E sabe que ele que montou esse texto aí, né? Ele é um dos pais do troço de novo, né? Daí, não tem. A mente dele é uma loucura. E assim, acho que está na hora de a gente começar também a identificar o nosso olhar como registro, né? De dentro do balcão. E tu tens um movimento, eu tenho outro, eu estou na Serra, tu está na Serra, eu estou lá no interior. Mas assim, vamos lá. Quais são os erros que tu poderia apontar mais comuns numa uso capião, que daria para evitar? Então, isso dá tem uma história por trás de tudo isso aí, para apontar os erros e coisa. Né? Quando o senhor fala que tem profissionais bons, registradores não tão bons assim, eu me lembro do seu Olinto Castilhos. Quando eu vim trabalhar em Caxias, né, ele era uma referência. E quando tu chega numa cidade, todo mundo tem uma respeitabilidade muito grande pelo registrador. E uma cidade desse porte, tu já entende que a pessoa tem um know-how muito grande, é muito qualificado. E eu tive a oportunidade de iniciar o estudo sobre a uso capião com ele. Passei algumas tardes conversando sobre, que foi logo quando ele faleceu logo depois da vigência do CPC. Então a gente conversou um pouco sobre o uso capião, muito embora na prática ele nunca tenha tido a oportunidade da uso capião extrajudicial, porque eram muitas dúvidas no início, né, professor? Nossa. A ata não pode fazer ou não pode fazer, aquela situação. O tabelião vai atestar ou não vai atestar o exercício da posse? E até hoje a gente olha para a ata notarial e a gente a coloca como o principal instrumento, né? Mas é o principal instrumento. Ele é um instrumento muito importante. Mas é o principal instrumento ou não? Ela sozinha não faz A gente verão. vê no dia a dia que... Ela sozinha não faz acontecer o mundo. Já tentaram, né? Demais. Já tentaram.
A uso capião é um conjunto de provas. Por isso que eu falo para os alunos, quanto mais prova tu tem, mais robusta deixa tanto a ata como o requerimento, melhor para o registrador deferir. É. De início a gente conversava sobre a situação da ata, enquanto a gente só tinha o artigo 216A, e insistia muito na situação de que o advogado levasse o responsável, fosse com o possuidor, com o requerente da uso capião, levasse o agrimensor para mostrar para o tabelião: esse é o imóvel que eu realizei o levantamento topográfico, essas são as medidas, essas são as confrontações, levasse testemunhas, e aí ficava naquela questão: eu posso colher testemunho, né, relato de testemunhas no momento em que eu vou lavrar a ata, e a gente insistia muito nisso. A medida provisória, ela trouxe todas essas situações. Então a ata, ela acabou se padronizando, e o que se destaca nela, na verdade, são alguns detalhes da descrição da posse, de como ela é exercida, na verdade, porque isso é um dos principais problemas que a gente tem. Jogar para dentro do balcão algo dizendo: eu tenho posse mansa, pacífica, ininterrupta, o animus domini por tanto tempo, e isso é muito fácil fazer. Isso é uma frase pronta, né? Isso é uma frase pronta. O cara pega aqueles requerimentos de marcar xizinho, né? E vai ali, posse mansa, pacífica, papai. Isso não, no mundo de hoje não se aceita mais, né? O cara tem que contar um pouquinho a história da posse, né? Por isso que eu falo para os alunos, vamos contar um pouquinho mais a história da posse, porque no requerimento diz ali as características e a origem da posse. As características dela é contar um pouquinho da história dela. Tem é uma nova tendência, eu acredito, né? No próprio judiciário, o que eles estão orientando agora é o seguinte: relata os fatos. O direito, o juiz... Eu copiei da Simone aqui, que está me passando algumas informações. Relata os fatos. O direito, o juiz conhece. Né? Isso, não precisa me explicar o que é uso capião. Eu sei, eu só quero saber se o fato que tu está trazendo é encaixável na uso capião. Então, tu não precisa me mostrar, não, porque a extraordinária desde Roma. Não, por favor, eu só quero saber o fato que tu está trazendo e o fato que tu está provando, ele se encaixa? Se encaixou, foi. Mas tu tem que dizer para mim como é o fato. Então, quanto mais eu contar a historinha e quanto mais eu trouxer as provas dessa historinha, melhor. Eles se mudaram para esse imóvel no ano tal. Basta ver que tem aqui uma foto lá de quando o Brasil foi tetracampeão e a comemoração foi dentro da casa, né? Aí tá lá, é tetra, né? Tu já está provando que estão desde aquela época lá, já comemorando, a casa toda, né, pintada de verde e amarelo. Veja, isso é uma historinha que está me trazendo com a foto que soma os elementos, né? Soma os elementos para mim. Eu estou vendo, né? Aniversário de 15 anos da filha deles foi ali na casa, houve uma recepção, houve na garagem. E aí tem a foto da menina de vestido. Hoje a menina está com 40 anos. Está lá a foto na sala da casa. Tu olha, poxa, mas tu vê como desde aquela época realmente a coisa já estava, né, pública. Pública. Exato. E o senhor brinca com uma situação nas defesas nas defesas não, na apresentação das monografias, que eles relatam, né, o direito romano e o direito atual, e esse período entre um e outro é esquecido, né? Na Uso Capião estão fazendo a mesma coisa. Eu adquiri e eu trago uma prova atual. E esse tempo é uma posse contínua, ela não é uma posse que se iniciou e hoje eu comprovo que eu estou lá. Ela tem que ser contínua. A gente recebeu uma Uso Capião, fez a conferência ontem, que ela traz duas situações bem interessantes. Uma é ela tem uma matrícula, esse imóvel, e a propriedade lá em 95 de menores impúberes. Então, a prescrição aquisitiva passou a correr de quando? Né? Não é de 95.
não é de 95, Uhum. né? E ele trouxe como prova do exercício da posse uma ação onde ele foi vencedor, que a pessoa estava tentando a reintegração da posse. Só que aí fica uma questão. É uma posse mansa, pacífica? Ele foi questionado. Se ela estava sendo contestada judicialmente, de mansa não tinha nada, né? Pois é, Estavam e se a discutindo a posse. nada interrompe a prescrição, e quando a prescrição é interrompida, ela inicia do zero. Exato. E aí é interessante. Uma coisa é ela ser suspensa, outra coisa é ser interrompida, né? Eu estou Exato. até anotando umas coisas que estou gostando aqui durante a live. Mas é exatamente isso. E aí, essa posse não era tão calminha assim, né? Já era uma posse mais turbulenta, né? E o negócio aconteceu vendo a decisão da ação que eles foram vencedores ali. A venda, quando aconteceu, a cessão da posse, vamos dizer melhor, né? A promessa de compra e venda, ela aconteceu com alvará judicial. Eles não lavraram a escritura. E isso é outra questão. Por que não lavraram a escritura? O que aconteceu que não foi, né? Eles têm que fazer a comprovação da impossibilidade da escrituração, não simplesmente usar o usucapião como forma de aquisição. Então, Interessante. esse pedido de usucapião tem umas 2 ou 3 situações bem interessantes. Eu também estou anotando aqui o que tu está falando. Eu também acho que, em primeiro lugar, faz a escritura ou faz a adjudicação, usa os meios convencionais, né, Eduardo? Porque o problema todo é a tributação, né? Que estoura depois no registrador. Exato. Então, não quero fazer. O cara tem em casa a escritura de compra e venda, nunca trouxe a registro. Então, daí ele vem quer fazer uso capião. Eu acho estranho, né? Por que não registra a escritura? Então, surgem algumas coisas assim muito curiosas para nós. Tu também está recebendo isso no balcão. Tá, Sim, mas então. vamos lá. Pode Né? perguntar. Não, eu ia dizer assim, ó, essa da posse, que é muito interessante, né? Até alguém botou ali, ó, se a posse, essa posse turbulenta, ela for julgada improcedente a ação de reintegração, então não vai contar como interrupção, beleza, né? Trânsito em julgado, realmente não houve problema, tá? Então você conseguiu provar isso aí também, né? Não tinha fundamento a ação. Foi É, reconhecido que não havia direito a ser questionado. Também, isso. assim, não é uma definição dizer que ele simplesmente interrompeu a posse, ele vai ter que reiniciar a contagem a partir do momento do reconhecimento da inexistência de direito daquele que se opôs. Mas existe a situação de realização É, prevista. No momento que ele recebe, a situação é interrompida o prazo prescricional. Aí ao final, quando é julgada, daí ele consegue argumentar, dizer, ó, viu como não tinha fundamento algum? Olha aqui, ó, né? Daí ele consegue puxar isso e dizer, ó, viu? Coisa tava, então tá, daí transitou em julgado, tudo bem, né? Então, a princípio, funcionou, né? A Gisele está falando, eu também já tive reconhecimento de usucapião na defesa de uma reintegração. É possível, claro. O cara está reintegrando, vem o reconhecimento. Eu tive aquele caso também que o cara pediu a reintegração de posse e a juíza disse que não, que a posse era do cara que estava lá, mas não reconheceu o usucapião. Disse que tinha que procurar via ordinária. Me deixou assim uma saia justa. Né? Mesma situação. Reconheceu o exercício da posse, mas não deu uso Ah, campeão. Mas isso, essa aí que eu tenho. e a situação era justamente o fato, eu acredito que ela não deu o uso campeão pelo fato de que eles eram menores impúberes ainda no início da ação. Uhum. Existia uma das proprietárias que era menor impúber. Então, por esse motivo, ela não reconheceu o uso campeão. Ele vai ter que comprovar para nós quando ela completou a maioridade. E aqui é uma... Também entendo. Não dá para fazer essa contagem contra o menor. Não. E a gente tem que destacar uma coisa, professor. A obrigação de trazer, de comprovar situações dentro do procedimento da usucapião judicial é do advogado e é das partes.
não é do registrador. A gente vê situações onde estão requerendo, tem que informar dados de qualificação, por exemplo, do possuidor anterior, do proprietário tabular, e eles e parece que a obrigação de incluir essas informações é nossa, do registrador. Mas é do advogado das partes. Não existe essa presunção, né? Eu Não, presumo que é isso. Não conseguimos fazer presunção ali, né? Presunção só quando a lei diz, né? Então, os dados do possuidor anterior para efeito de soma de posse, a gente tem que ter ele. exato, tem que ter informação. Tem que o seu Olinto dizia, quando ele se referia aos títulos judiciais, que a gente tem muitos títulos judiciais e a devolução é muito alta. Mas por quê? Sim. Porque, como ele dizia, alimentam mal o processo e depois querem que o registrador aceite de qualquer jeito. Tem que é obrigação das partes. Esses dias eu recebi, atendi uma senhora, ela tinha sido devolvido, tinha sido apresentada uma nota devolutiva para ela, com exigências, e ela dizia, eu não quero levar no cartório. Eu digo, mas o cartório, infelizmente, também não vai poder ir até você buscar o documento. Né? Não falta de educação, de forma alguma, um tratamento cortês, mas a gente não tem essa função. A gente não vai até as partes nem para buscar documentos, nem para formalizar título, né? Para Então, isso existem outras profissões, né? Então daí tem as profissões do direito que estão exercendo ali esse trabalho que fazem isso. Mas se eu começar a ir na casa das pessoas buscar documento, vai ter advogado me notificando. Ei, doutor, peraí, né? Porque o advogado vai lá, Ou daqui a pouco vai ter um despachante, alguém que também faz assim uma coisa mais rápida de alguma documentação. Sei lá, eu acho que não é função minha, cada um no seu lugar, né? Eu não posso invadir a área do outro profissional do direito, sabe? Tem que tomar um cuidado, né? Ou tipo, não, vamos dispensar a ata que eu, como registrador, vou lá ver o terreno. Não tem como, né, cara? Eu posso fazer diligência? Posso, mas a ata é competência do tabelião, né? Então, essa parte de trazer os dados para dentro do expediente, ela é do advogado. E a parte tem que compreender que eu não posso criar coisas que é do outro profissional, senão eu começo a invadir a área dele. Então, tem que pegar um documento, esse documento está não sei aonde. Tudo bem, conversa com o teu advogado. Né? Eu tenho casos que as pessoas parece que esquecem o advogado e vêm direto ao cartório. Daí elas vêm ao cartório e começam a conversar comigo e perguntam: o que o senhor acha que o meu advogado está fazendo? Eu disse: nessa hora, não sei, deve estar trabalhando, né? O que eu vou dizer para o cara? Né? Não tem como tirar a opinião. O senhor acha que ele está instruindo bem o processo? Eu disse: sim. O que eu vou falar, né, cara? Sabe? Você já contratou o profissional, deixa o profissional trabalhar, né, cara? Então, eu vou trazer isso aqui. Aí o cara me traz o documento, ele mesmo. E o advogado não sabe que ele trouxe o documento. Daí eu fico naquela, meu Deus, o seu advogado está sabendo, né? Não, eu vim direto aqui porque isso aqui eu achei, tá? Mas então, a gente tem que informar ele, né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa curiosa e eu acho engraçado no Poder Judiciário, dificilmente a pessoa vai lá no cartório judicial e larga documento. Tem que estar sempre com uma petição, né? Mas no extrajudicial as pessoas forçam bastante, porque tem aquela imagem, o cartório tem que receber. Só que o procedimento é gerido pelo advogado. Né? Então, eu não posso invadir a seara dele. Né? só brincar com uma coisa, professor, dá para dar um joguinho de corpo no tabelião só para causar um mal-estar com ele de vez em quando. Né? Não dá para deixar a vida do notário muito fácil. Não, brincadeira. Fazer a coisa, né? Isso aí, bota dentro da ata, né? Bota dentro da ata. Mas eu tenho essa dificuldade com as partes que tentam trazer direto o documento depois que o procedimento já foi iniciado pelo advogado. A nossa obrigação é a comunicação direta com o advogado, não com a parte, né? Inclusive, está no provimento todas as informações que a gente precisa dar, qualquer manifestação de alguém que foi notificado, enfim, ou exigências que a gente venha a fazer. E lembrando, a gente não é obrigado a fazer, a regra é fazer uma nota devolutiva, contendo tudo o que precisa. Mas no uso capião extrajudicial, por vezes, a gente vai se deparando com situações e é lícito ao registro
fazer impugnações ao longo do expediente. Deu uma travada, professor? Você Sim, sim. Eu tenho uma usucapião que tramita, sim, com várias impugnações minhas, porque vem vindo aos poucos, né? O usucapião Lego, vem em pedacinhos, né? Então, eu Exato. preciso, aí eu digo, olha, isso aqui, daí já me pediram, faz um checklist completo da usucapião. Eu disse, olha, deve ter uns livros de 300 páginas aí tentando explicar o troço e não consegue esgotar a matéria. Não tem, não existe um checklist completo. Você me faz um checklist de todas as hipóteses que pode ocorrer sobre o uso capião. Cara, se nós pegar os livros que tem disso, 500, 300 páginas, os caras não conseguem fazer um checklist. É um raciocínio, não é matemática, é diferente, é um raciocínio dentro de um fato social. Eu preciso entender, tem a posse acontecendo tal coisa, essa posse ela tem essa origem, aconteceu isso, ele pagou tais tributos, tu começa a ver, não tem como criar um checklist próprio. Eu posso ter um checklist básico ali do provimento, dizer, ó, no seu requerimento tem que ter tal coisa. Se tu olhar a ata notarial no provimento, ela diz assim, ó, a ata notarial tem que ter tal coisa. Aí no último item diz assim, ó, outras ocorrências, informações que o tabelião ache necessário, né? Como depoimentos e coisas. Então, ali, quando diz outras, eu já não tenho mais o que botar. Agora é tudo que for importante. É tudo que for importante. E essa é a parte importante, né? Porque o padrão, ele te dá uma certa... Ele te traz informações. Eu acredito que esse último item é aquele que te dá maior segurança no agir. Exato. Exato. E ali não tem checklist. Essa do checklist, alguém essa semana pediu no nosso suporte de dúvidas lá, queria um checklist completo de 30 procedimentos que ele achava. Eu pensei, dos 30, assim, ó, desde retificação ao uso capião, a loteamento, a incorporação, checklist completo de todos. Aí eu pedi, que vem para mim as perguntas, né? Eu tenho a equipe que recebe. As perguntas mais comuns, elas já entendem, né? Já fazem tranquilamente. Se alguma mais complexa, vem para o grupo. E as últimas, então, passam por mim. Né? E assim, eu tenho um volume de 40, 50 perguntas por dia na minha plataforma, né? Porque a gente orienta 4.000 profissionais do direito atualmente no Brasil. E aí veio essa. Daí eu disse, olha, a pessoa está começando o curso faz 20 dias, pediu um checklist de tudo. Ela ainda não entendeu como funciona o troço. Não entendeu. Então, diz para ela assim, ó, que após ela assistir às aulas, ela vai perceber como montar o seu checklist. E assim mesmo ela terá que corrigir ele de tempos em tempos. E nem no balcão do cartório registrador tem um checklist fechado, né? Sempre pode ter algo aberto. É caso a caso. Às vezes, uma situação muito parecida com a outra traz uma diferença. Então, realmente, o checklist ele auxilia. A Sky nos forneceu um checklist que a gente está montando, que vai nos dar um padrão. E tem sido muito interessante, porque ele dá um padrão de conferência, ele vai nos dar, porque a gente está trabalhando nele, um padrão de notas devolutivas, com todos os conferentes devolvendo os títulos com exigências numa mesma linguagem. Isso é bastante importante. Hoje, a gente tem 6 trabalhando diretamente com conferência e mais 3 ou 4 trabalhando indiretamente, mas fazem notas devolutivas também. E é inevitável que haja, né, uma linguagem um pouco diferente às vezes. Então, a gente está tentando uma padronização. E eu queria voltar um pouquinho na questão das notas devolutivas, onde a gente conversou antes, de que o registrador pode ir incluindo notas devolutivas dependendo de como o expediente evolui. A gente teve uma situação aqui que está chegando uma turma no cartório aí já. É hora. O pessoal está começa cedo. Teve uma situação e ela traz bastante questõezinhas interessantes. No nosso requerimento, no modelo de requerimento que o provimento traz, ele não pede, mas ele é requisito,
a declaração da impossibilidade de adquirir pela escrituração, pela via ordinária, não sei se podemos dizer dessa forma. Ele não coloca... Me escutou, professor? Ele Os meios convencionais, né? Ele não coloca como requisito. Mas é bem aquela coisa, eu não tenho checklist, eu tenho que ir conforme a coisa vai se apresentando, né? E ele é necessário, a gente não pode usar como burla a uso capião para evitar o pagamento do imposto. E uma situação que aconteceu era uma sucessão possessória. Se eu não me engano, o possuidor que vinha no exercício da posse faleceu em 2018. E os seus herdeiros, então, vieram completando o lapso temporal, requerendo a uso capião. E eu solicitei para eles que apresentassem a partilha com o recolhimento do imposto. E ele, não, mas isso não cabe. Desculpa. Eu tô fazendo um uso capião, não tenho que estar trazendo esse típico partilha. Aí a gente sentou, conversou, eu digo, cara, eu vou suscitar dúvida. Eu digo, tá bom, tu vai suscitar dúvida, eu não vou te dificultar a tua vida, porque o que eu quero, né, dentro da nossa imparcialidade, é que a resposta que vier do judiciário não seja tendenciosa pela minha manifestação. Então, uma devolução rasa, bem rasa. Necessário, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º, que demonstre a impossibilidade da escrituração. E deixa ele seguir agora, ou seja, o registrador não criando problema. Só, ó, eu não consigo, eu vou te devolver de uma forma leve e tu vai agora e bate, né? Que experiência decepcionante, professor. Veio com pedido de solicitação de dúvida. Que, olha, ele me deu uma voadeira nos peitos. Com os 2 pés no peito. Aqui, o registrador descumprindo com a obrigação de trazer uma nota devolutiva única com todas as exigências e absurdo pedindo que fizessem uso capião o inventário que o judiciário nunca solicitou e ó, eu digo, pelo amor de Deus, eu conversei com um advogado aqui numa conversa leve, boa, digo, eu vou te facilitar a vida. Daí eu tive que pegar e responder, né? Daí eu disse, olha, né? E a nossa resposta qual é? É elaborar a peça da suscitação de dúvida. E ali eu não tive outra coisa senão expor o porquê de solicitar tudo aquilo dele. E no momento que eu apresentei para ele a suscitação de dúvida, a peça da suscitação de dúvida, ele desistiu. Dele, não, eu vou fazer a partilha então e vou te trazer. Enfim, claro, eu te alivio. Eu vou te dar a minha percepção disso. Muitas faculdades de direito ensinam o cara a brigar. Exato. A brigar. Tanto que, às vezes, eu converso com estudantes do primeiro semestre e eles têm sempre uma resposta pronta. Tem que processar, tem que processar, tem que processar. Né? Processinho. Esses dias, meu filho está lá pelo 3º semestre, ele veio com esse papo aí. Que vou processar, que eu sei que eu disse, calma, o pai é do extra, né? Então, por quê? Porque há uma cultura enraizada, né, que tudo leva-se o processo. Então, a cultura é de, muitas vezes, questionar e até questionar desmerecendo o outro profissional. E aí, às vezes, a gente vai fazer uma nota devolutiva. Eu posso fazer uma nota devolutiva pesada? Posso, sei fazer, sei. Mas não faço, às vezes. Eu digo, ó, cara, eu não estou com segurança, eu vou te devolver e tu vem e mostra o direito. Mas aí o cara vem e quer me questionar como profissional, né? O registrador, ele erra na estratégia dele, né? Mais fácil ele dizer assim, o registrador parece que não está muito seguro na sua... para fazer o registro, e eu gostaria, então, de colocar alguns elementos importantes. Aí lista os elementos e vem trabalhando eles. Né? Mas não dizer que, né, tem que botar fogo no cartório. Mas acontece, eles... Tudo é jeito de lidar, Eduardo. Tudo, na vida, tudo é jeito de lidar, é modo de lidar com as pessoas. Nenhum juiz também gosta que o cara chegue lá,
metendo os pés na vara, sabe? Tudo tem um jeito de você ir fazendo, sabe? É claro que às vezes a resistência existe, claro, mas quando a gente parte para briga em qualquer procedimento, sempre vai dar um pouco de perda, né? Uma travadinha. A cultura é conciliar, né, professor? A cultura é atual, é na ideia de tentar, de uma forma amigável, que a coisa aconteça. É uma pena que eles não tenham percebido, ele, esse advogado, enfim, não tenham percebido a sutileza da coisa, né? No momento que a gente deu uma margem maior para ele trabalhar e ter mais argumentos para convencer o juiz de que não precisaria efetuar a partilha, ele partiu para o lado errado da coisa, né? Não acontece. Uma outra situação que a gente experimentou também com suscitação de dúvida e foi um impasse que por um tempo nos travou os campeões judicial, que é relativo à informação da benfeitoria. Puxa, essa é fantástica. Eu acho que eu levei para o senhor a questão um tempo atrás. O município, no momento, a gente recebia, e está claro dentro do provimento 65, que a parte tem que informar, né, as características da posse, a existência de benfeitoria, a data em que ela foi construída, toda essa, né, todas as informações, e às vezes é requisito para o lapso temporal que ele tenha uma residência no imóvel. Tem que ter uma construção em cima dele para que ele declare que resida ali. Eu já tive essa. O cara mora há 30 anos no imóvel. Vem a ata e vem a matrícula, um terreno urbano sem benfeitorias. Eu sempre penso, ele acampa há 30 anos lá. E a gente tem a obrigação de exigir, quando ciente da existência da benfeitoria, a regularização dessa benfeitoria, né? Isso, exato. Esse é outro problema, né? Senão tu vai só averbar a existência dela, né? E na usucapião a gente é facilitado, porque não precisa BITS, não precisa CMD do INSS. Então, a gente exigia deles que mencionasse a existência da benfeitoria, né? E notificava, porque a gente precisa notificar o município, estado e união, e o município fazia a devolução, impugnando os expedientes por conta de que a benfeitoria que estava informada estava irregular. E ela não tinha como ser regularizada porque o município não aceita com a posse e a regularização da benfeitoria. O possuidor não pode requerer perante o município a regularização da benfeitoria. E aí ele fez a devolução, a gente oportunizou para a parte a suscitação de dúvida, ainda que construir e possibilitou a suscitação de dúvida em construção com a PGM, porque toda impugnação feita pelo município, estado ou união, ele gera a judicialização do expediente de usucapião. Que agora, com a lei nova, eu acho que vai aliviar isso aí, hein? Vai aliviar, hein? Vai ser procedimento de dúvida. Ele perguntar de início, com a adjudicação compulsória extrajudicial, quanto a gente vai ter de redução de usucapião extrajudicial? Porque quantos... eu não vou precisar a informação porque eu não fiz um levantamento aqui na serventia. Mas a maioria... mas assim, ó, se o cara tiver uma promessa de compra e venda que não está quitada, eu sempre vou ter um pouquinho mais de problema nessa adjudicação. Ou se a compra e venda é de um loteamento clandestino, também. Lote irregular, também. Ou a adjudicação compulsória de uma área que foi feita por... ainda está em herança. Tudo a gente vai ter que agora olhar os problemas que podem surgir, né? Porque num primeiro momento, sejamos bem francos, vai ser uma onda, um tsunami de pedidos de adjudicação compulsória. Então é bom a gente informar, porque às vezes não é, às vezes é realmente usucapião, né? Então, às vezes, então a gente vai ter que só filtrar, mas eu acredito que no começo será uma onda, assim, daquelas enorme, tipo como foi a usucapião no começo, era uma onda, né? Tu lembra, né? Era um troço, assim, violento.
Uma coisa que eu não sei se não fui tão a fundo, mas eu acredito que, se eu não me engano, é a quitação tácita, que é quando já transcorrido mais de 5 anos da data da última parcela. Inexiste ação judicial, né, para exigir aquele pagamento, me parece que há um reconhecimento da quitação. Mas assim, ó, aí o profissional tem que argumentar para ti, tu não pode presumir o troço do nada, né? Eles vão ter que te É, dizer, olha, a presunção aqui é tal, tal, jurisprudência tal, para, né, não chegar lá e o cara largar simplesmente, né? Eu tenho um contrato de promessa de compra e venda bem parecido. Ele fez a promessa e botou uma cláusula. As partes declaram que já foi dada a quitação nesse ato. Eu disse, pô, mas se era promessa, como é que deu a quitação no próprio contrato? Fiquei, é sabe, não é promessa, né? puro, né? Eu, Aí tu fica interpretando, o cara, não, eu quero fazer, usar de justo título e já está a quitação no próprio contrato. Era a terceira cláusula depois do pagamento. Eu fiquei, tá, mas é para ser uma promessa que vai ser paga em prestações e ao final vai ter a escritura, mas no momento que ele assina a promessa já deu a quitação. Então é uma compra e venda, mas parece mais característica de uma compra e venda, né? a Aí tu... gente a gente está com uma seção da promessa de compra e venda quitada, mas a quitação é da seção, não necessariamente da promessa de compra e venda, não necessariamente o promitente vendedor recebeu o preço. O cedente, sim, esse recebeu, porque tem a Uhum. quitação. É da Então, parte que ele pagou. O cedente estava pagando. Né? O cara era comprador, prometente de comprador, ele estava pagando. Ele cedeu para o outro pagou ele, pegou a quitação disso aqui. Mas aqui já tem um contrato. é isso aí. É bem isso, e aí ele vai poder fazer a adjudicação. Como é que ele vai comprovar? Porque ele, no artigo 216b, está lá a possibilidade do cessionário adjudicar extrajudicialmente. Mas ele vai ter que comprovar a quitação com, Mas com o promitente vendedor. isso, ele tem que ter a cadeia completa da obrigação, né? É uma obrigação que começa lá na promessa de compra e venda, e aí ela tinha um promitente comprador. Isso aqui foi objeto de sessões. O cara lá da ponta agora, ele tem que fazer a ligação com o primeiro, né? Tudo isso aqui a gente tem que ligar, né? Isso aí. E Vai ser uma experiência bem oportuna, né? Já uso campeão extrajudicial. A gente vem nessa judicialização há bastante tempo, até ia brincar. Antigamente a gente tinha, e ainda é um poder, um poder vinculado, né? A gente tem a obrigação de cumprir exatamente o que a legislação nos obriga, nos determina que faça. A gente está vinculado a ela, não pode agir por oportunidade e conveniência, que são requisitos do poder discricionário, né? E agora, com todas essas mudanças, a gente será que não está caminhando para uma possibilidade de agir discricionário? Em algumas situações a gente já faz, na usucapião judicial, na retificação administrativa. eu olharia o registro de imóveis da seguinte forma. Por um período, eles tornaram a atividade do registrador mais engessada, por isso um número muito grande de nota devolutiva. Aí tudo tinha que ir pro judiciário. O judiciário lotou de coisas desnecessárias. Não precisavam ir para ele. Poderiam um profissional do direito resolver. Aí eles começam a desjudicializar. Aí, nesse processo de desjudicialização, eles percebem que tem que dar uma margem maior para o registrador atuar e decidir. Daí surge essa subjetividade que tu está falando, que é onde o registrador pode ou não pode. Daí vem a jurisprudência administrativa dar o suporte para o registrador, que é o que vai fazer ele se manifestar nesse sentido. Então, hoje o cara tem que olhar de fora que a coisa é essa. Então, o pessoal acha, não, chegar e bater o carimbo, né? Não, nós estamos nesse momento aqui do troço. O registrador era muito engessado, não podia fazer nada, tudo era processo administrativo. Beleza, então, dá-lhe nota devolutiva. Não, vamos abrir mais o leque, porque é muita coisa no judiciário. Abriu o leque. Beleza.
mas abriu demais, deixou subjetivo. Aí, tu vê direitinho, o colega é muito novo na função, ainda não está seguro, está começando, ou um colega mais antigo, daqui a pouco não se atualizou tanto algum detalhe, também está um pouco inseguro. Nem sempre os cursos de atualização são eficazes como a gente espera. Há questões extremamente delicadas, como há questões simples. E aí a subjetividade vai pegando. Então, agora, jurisprudência administrativa vai criando um mecanismo de suprir isso, tentar resolver a lacuna. Esse é o momento que se vive hoje, né? Por isso não existe requerimento de cruzinha, gente. Não existe. Isso aí, se existe, está errado. Cara, vou te dar um modelo de requerimento que tu só faz o xizinho. Quando o cara fala isso, eu já pulo a janela. Não tem. Nós temos que ter... O requerimento não é de cruzinha, o requerimento é de compreensão. Tem que desenvolver uma atividade mental. Isso aqui vai funcionando assim. E isso é o tempo que vai te dando. Às vezes é 1 mês, é 2 meses, é 6 meses, mas você vai pegando, vai pegando. Fica aqui de manhã no café que tu vai aprender muita coisa. Não vou perder a piada, professor. Tá que nem o da Alessandra, vai pro lado da barca, O lado da barca, a coisa está feia, né? A coisa está feia. Não, nós temos que ter essa noção, né, cara? É muito delicado imaginar. É que nem imaginar que eu vou fazer uma petição judicial, eu vou pegar um modelo pronto e fazer cruzinha. Eu não gostaria que o juiz me desse uma decisão com cruzinhas. Imagina se eu, registrador, crio uma decisão para uma nota devolutiva com cruzinhas, né? Aí eu boto várias opções de negativa e eu só marco a que eu quero. Eu tenho certeza que o advogado ia dizer, pô, doutor, né? O que é isso, né? Mas é a mesma coisa do outro lado. Quando eu recebo um requerimento de cruzinha, eu olho, puxa, doutor, né? Complicado, né? Então, vamos abandonar os modelinhos de cruzinha, gente. Até porque senão nós vamos fazer tudo. Aí vai ser que nem prova objetiva quando o cara não sabe. Eu vou marcar essa aqui também por via das dúvidas. Marca todas que não tem erro, né? Marca todas que não tem erro. Eita, né? Não. A gente tem a obrigação de fazer tudo, né, professor? Tudo que nos pede na situação. Se pedir, né, vamos melhorar a informação, né? Se pedir 2 coisas e só puder fazer uma, a gente não pode levar o requerimento a efeito, porque não pode cumprir com uma delas, né? Só vai poder se ele vier com outro requerimento pedindo a cindibilidade do título, enfim. Então, né, a construção dos pedidos tem que ser bem feita. Isso aí. Por isso eu falo, né, Eduardo, tu já é meu aluno há mais tempo, o direito imobiliário é uma construção, né? A gente vai pegando experiência, vai pegando teoria, vai conversando com outros colegas e vai construindo uma ideia, uma mente no direito imobiliário. E isso leva um tempinho, mas hoje, com tanta informação que tem na rede, né? Se nós pegar só as lives do café, aí tem umas 400 para o cara olhar, né, se quiser. Então, se tu olhar, assim, tem muito conteúdo nessas lives aqui que o pessoal pode já aprender. Muita gente aprende só fazendo a live. Né? A gente convive com inúmeros alunos seus, né? Dentro do cartório e fora, né? Então, e às vezes, poxa, aluno estuda sobre a matéria e tá do outro lado do balcão e muitas vezes vem e te coloca, porque já recebi, inclusive, de professores da matéria, eu sou professor dessa matéria. Temete. Bom, né? Bom, então, para mim, fica muito mais fácil te dizer que tu precisa, no mínimo, apresentar um requerimento. Isso aí. Né? Tu sabe que a gente tem o princípio da livre iniciativa das partes, que coloca o registrador numa posição de agir mediante requerimento, né? Mediante interrogação. Eu não posso, por minha vontade, pegar um documento que tu deixou no balcão e agir. Tu precisa me requerer, dependendo da situação. Mas era professor da matéria e queria que a gente fizesse sem que ele nos motivasse, simplesmente entregasse. E um outro erro que eu vejo é que o requerimento ele tem requisitos, né? E aí o profissional que ainda não pegou a manha, ele ainda não acordou para o troço, ele faz um requerimento simples, padrão, que ele tem no seu computador, um requerimento que a gente endereça à prefeitura. Então,
também ele apresenta algo que não se encaixa. Ele diz assim, olha, o seu requerimento faltam requisitos, mas não sou eu que estou exigindo, é o provimento lá do CNJ. Não, mas está tudo aí nos documentos. Eu disse, não, tudo bem, mas para chegar à solução final, os documentos têm requisitos. Eu preciso que o senhor diga no requerimento a posse, se tem construção, se há o nome do posseiro anterior, essas questões eu preciso que o senhor me diga. Mas está aí nos documentos. Tudo bem, mas eu preciso por causa da lei. A lei está me exigindo, a lei me engessou aqui. Ela diz, ó, eu preciso, a lei vai dizer, tem que ter no requerimento o seguinte requisito. A lei fala isso. Então, eu não tenho como eu dizer lá, não, podemos dispensar tudo isso. Né? Não tem como. É uma preocupação essa questão de posso dispensar no momento em que te dá uma discricionariedade no agir, da gente fazer uma confusão e achar que tem discricionariedade em outros procedimentos que são extremamente vinculados à legislação. Isso aí. O profissional que está atuando, ele tem que reconhecer que existem essas duas situações e elas não se confundem. Né? Na maioria dos procedimentos, a gente age vinculado à legislação. Eu não posso dizer que eu vou dispensar uma certidão, né? E às vezes os advogados confundem isso. Poxa, tá. Os advogados e as partes também, né? Não vamos colocar essa conta só nos advogados. Mas eles querem que a gente não exija certa situação, porque tiveram outras experiências onde, de repente, tivesse mais autonomia para exigir uma prova ou não, ou dispensar a apresentação de uma prova, por exemplo, no uso capião. Uma das questões que mais há devolução, né? Professor, já que o importante da live é o que a gente tem de erros, né? O que mais tem problema não é nem, às vezes, já aconteceu, e aconteceu recentemente, de apenas apresentar a ata, juntar mapa prescritivo, anuência dos confrontantes e achar que isso vai movimentar a uso capião. Precisa requerimento, né? Precisa requerimento nos moldes do provimento 65. Ali ele traz todas as informações, tudo que precisa constar. Às vezes a gente encontra uma divergência. A modalidade da uso capião que está no requerimento não é a mesma que está indicada na ata. Corrige. Essa é comum demais essa. Comum demais. Um fala em extraordinária, o outro fala ordinária, eles e assim não bate. Aí eu chamo de, olha, não está fechando. Ah, mas pelos documentos o senhor não vê qual que é? Eu digo, não, tudo bem, eu vejo, mas assim, eu acho que precisava ficar alinhadinho, bonitinho, né? Porque se tu está dizendo no requerimento que é uma coisa e o tabelião constou outra, é só a gente ler para ver que tem alguma coisa que não está batendo. Lá na frente vai dar problema, vamos corrigir agora, né? Então, só alinhar as coisas, ponto, né? Juntar os pontos, né? Mas a maior incidência de problema, claro, as certidões também, fora de prazo, a certidão da justiça, a certidão negativa do judiciário, comprovando a inexistência de ações que reivindique essa posse, enfim. Além disso, as questões que mais trazem devolução do requerimento é não relatar o fato, não relatar o exercício da posse, né, contar a historinha da posse. Historinha. E não trazer provas. A gente vai confessar aqui uma coisa, professor. Para isso, a gente tem já o modelinho da impugnação. Em todas elas, a gente inclui. Marca o xizinho nessa daí. Porque essa não falha, né? E a gente precisa estar bem convencido. Então, a gente faz a devolução sempre pedindo, né? Me relata mais fatos e prova esses fatos. E a gente tem conseguido melhorar um pouco a informação para a gente ter mais segurança. E a gente agora está optando pela justificação administrativa. A gente está fazendo? Tu está fazendo, né? E já pensando em também fazer com o requerente, com o uso capiente. Tá, vamos lá. A justificação administrativa é um procedimento previsto no provimento 65, onde o registrador tem dúvidas e chama todo mundo para uma conversa. E vai fazer dessa conversa um documento que todos vão assinar. Seria isso. A gente uma audiênciazinha dentro do cartório.
Que experiência bacana que a gente teve, né? Na primeira situação, ela não foi tão boa quanto na segunda, né? Já é a segunda que a gente faz. Na primeira, a gente não tinha todas as questões prontas, a gente viveu aquilo lá, questionou, a advogada também perguntou, a gente trouxe 2 testemunhas no mesmo momento, que foi um ato falho, mas também não prejudicou, deu para colher informações importantes e a gente percebeu que corroboravam com o que estava lá no inicial, lá no requerimento do advogado. E a gente construiu, então, 10 perguntas. 10 perguntas para a próxima. A gente teve uma segunda oitiva de testemunhas, a gente pode chamar dessa forma, e com aquelas perguntas, a gente conseguiu, comprovar que o requerimento estava de acordo, porque todos eles corroboraram com o que estava lá no requerimento. E a gente conseguiu entender, né, porque é a última pergunta, você pode testemunhar de que essa posse foi exercida, né, de forma mansa, pacífica, ininterrupta, ele se apresentava como dono, nunca aconteceu nenhuma contestação, tu ficou sabendo de alguma coisa, o que aconteceu? E ela foi uma experiência muito boa, porque depois daquilo lá, tu olhar o requerimento, ele melhorou muito a informação. E por que pensar em fazer também com o requerente? Porque quem é que faz a peça? Quem é que faz o requerimento? É o advogado. E o advogado, às vezes, ele é habilidoso, ele vai te trazer informações para convencimento que não vamos dizer que não condizem com a realidade, mas, de repente, mais estruturada, né? Traz um pouco mais de situações. Então, tu coloca o requerente também na tua frente e tu começa a indagar ele. Começa a indagar, porque ela serve tanto para te saber se realmente o que está no requerimento ele condiz com a realidade, como tu também consegue corroborar com o advogado que não teve tanta habilidade de informar. Ele não te trouxe todas as informações. Então, tu faz aquele procedimento para te saber, tá, exerceu a posse, me conta alguma coisa que aconteceu. Me conta alguma coisa que aconteceu. Ah, eu tive o aniversário do fulano, uma vez aconteceu tal incidente, né? Foi em frente à minha casa, sei, enfim, algumas situações. E aí depois disso, o que a gente faz? Traz a prova, doutor. Junta no expediente a prova. Perfeito, perfeito. Olha, parabéns por esse procedimento, porque eu estou ansioso para fazer um também. Eu li ele no provimento, fiquei pensando, vai demorar, mas então já está saindo no teu. Interessante, cara. Porque a gente faz uma audiênciazinha, assim, ó, para ter aquela certeza final, tipo, ó, vai andar o negócio, né? Então, chama o pessoal aqui, vamos bater um papo. E aí, com algumas perguntas, tu já sabe. Sabe onde é que tem isso? No registro civil, quando a pessoa falece sem assistência médica e ela é enterrada direto. E aí a família, eu já fiz várias dessas, a família vem no cartório na segunda-feira registrar o óbito e não teve atestado médico, cara. Puta que pariu, né, cara? Assim, é mega ruim, né? E eu trabalho há 25 anos esse troço. Então, daí eu chamava o pessoal para conversar na minha sala. Daí vinham ali 2, 3 senhores do interior, assim, bem do interior mesmo. Pessoal que tu sabia que não ia te mentir, né? O pessoal bem correto, assim, de princípios. Uhum. O homem do campo tem muito disso, assim, muito bacana essa vivência, né? É lindo. E aí eu trazia ele na minha... Aí vinham 3, 4, dizia, um de cada vez na minha sala, né? Daí o cara entrava assim, daí eu disse, o senhor esteve no velório do seu fulano de tal? Sim. O cara foi enterrado, mas foi velado, né? E como é que estava o velório? Ele olhava para mim. Tava bom, tava movimentado, tava bom. Tava... Tinha um docinho. Tá bom. Entendi. Eu mudava a pergunta. Não, eu queria saber aonde foi, né? Essa é boa, né? Isso aconteceu comigo, cara. Genial. Tava bom.
tava de boa o velório, tava bem, né? Tinha uma música, né? Mas, Eduardo, a gente tem mais para conversar, mas ela já deu 1 hora de live. Eu quero agradecer demais a tua presença e fazer mais lives de uso capião, trazer material para o pessoal, como orientar, né? Porque isso ajuda todo mundo que está aqui. Olha, tu vê, tem 325 pessoas aqui conosco agora, coladas aí em 1 hora, né? Todo mundo pegando um pouco mais de dica, interagindo no chat. Esse chat da manhã, ele é riquíssimo, né? Os caras fazem amizade nesse chat, né? Sai negócio no chat, né? E é Imagina. impressionante como se... É uma dor no um monte de coisa. corrido de manhã e eu não consigo mais interagir ali. Sinto falta disso. Mas estava sensacional. Em breve vamos marcar outra para conversar, sabe, semana que vem. Eu agradeço a tua presença e um abraço a todo o pessoal aí do cartório, a tua família também, né? Um abraço, professor. Obrigado pelas oportunidades. Sempre à disposição. Falou, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.